Bom dia a todos, graça e paz, não sejam multiplicadas, amém? Você está bem? Está feliz? Então eu quero dizer para vocês que hoje é o encerramento do nosso treinamento sobre empreendedorismo, o verbo é empreender. Nós estivemos aqui na sexta-feira à noite, estivemos aqui ontem, e hoje nós vamos estar encerrando o nosso treinamento. Quantos aqui estavam no treinamento esses dias? Sexta, sábado, você foi alcançado? Você foi abençoado? O pastor ele recebeu essa palavra do Senhor, essa visão, em que a igreja possui muitos empresários, possui muitos empreendedores, e ele viu a necessidade de trazer orientação para esse pessoal, trazer orientação para esse povo. Foi algo de Deus, E ele me chamou para estar organizando, para estar fazendo parte também do treinamento. E eu confesso que fiquei meio nervoso. Até comentei com a Letícia, rapaz, mano, tem tanta gente melhor do que eu para falar desse negócio. Tem tantos empreendedores maiores do que eu, ele me chama logo a mim. Aí eu estava meio preocupado, sabe? Estava meio nervoso. Aí a Letícia falou, olha, mas tem que pensar o seguinte, você não pode pensar nas suas limitações, você não pode pensar no que você é bom, do que você não é bom. Você precisa honrar a visão. Sabe, eu recebi aquela palavra. Se o pastor recebeu isso, se ele recebeu essa visão, se a igreja levantou essa visão para o seu povo, é necessário honrá-la. E eu pensei, rapaz, é mesmo. Mesmo diante das minhas limitações, mesmo diante das minhas fraquezas, maior do que tudo isso, é a visão que eu honro. E nesses dias, a gente não teve tanta gente, foi um número bom, acho que no primeiro dia teve 60 e poucas, 70, e no segundo dia, ontem, teve 40, perto de 50, Acredito que poderia ter sido mais, Eu senti falta de alguns irmãos que precisavam ouvir aquelas coisas, e me veio isso no coração, rapaz, é realmente a visão que nós honramos, ela é maior do que aquilo que nós podemos fazer ou não. Ela é maior do que as nossas limitações, ela é maior do que as nossas fraquezas. E eu estou aqui. Eu estou aqui para dar continuidade a isso que Deus colocou no coração do pastor. E acredito que você vai ser alcançado. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta manhã, te agradecemos por esses que estão aqui, Pai. Reconhecemos, Senhor, a autoridade da sua palavra sobre as nossas vidas, reconhecemos que nós precisamos de toda a orientação, de toda a educação, de todo o conhecimento que a sua palavra tem nos proporcionado. Precisamos, Pai, da sua revelação. É por isso que nós estamos aqui, Pai, com os nossos corações rendidos, com os nossos olhos abertos, com os nossos ouvidos abertos, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo, por portas abertas, por negócios sendo fechados, por negócios sendo abertos, por portas sendo abertas, Pai, nesse ramo, nessa temática, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu gosto desse tema, eu gosto de estudar sobre empreendedorismo, eu gosto de estudar sobre negócios, até porque eu tenho um negócio, eu tenho um empreendimento, eu tenho uma confecção de roupas junto com a minha família. Então isso me impulsiona a querer saber, a querer estudar mais sobre isso. E eu já li diversos livros sobre finanças, sobre negócios de sucesso, sobre homens que são bem-sucedidos na área dos negócios, na área dos empreendimentos, E uma vez eu lendo um determinado livro, algo me chamou a atenção. A pessoa dizia assim, as pessoas falam tanto, que por que não se divide? O mundo é cheio de riqueza, o Brasil é cheio de riqueza, existem muitas pessoas ricas no mundo, por que não se divide o dinheiro com todo mundo? Tem gente que tem dinheiro sobrando, que vai morrer e não vai gastar todo o dinheiro. Por que não se divide esse dinheiro, não ajuda o próximo, não ajuda as pessoas? E ele disse, porque a solução do problema não é essa. Porque se você juntar todos os bilionários, trilionários do planeta,
pegar todo esse dinheiro e dividir em partes iguais para cada ser humano, não vai demorar muito para que esse dinheiro volte para as primeiras mãos. Por quê? Porque o problema não é ter dinheiro, o problema não é o dinheiro, a falta de dinheiro, o problema é falta de educação. Então, uma hora ou outra, você que recebeu esse dinheiro, que está nivelado com todo mundo, tem a mesma quantia, uma hora ou outra você vai gastar, você não vai investir. Uma hora ou outra, você não vai poupar, você vai comprar um carro. E logo, logo, esse mesmo dinheiro vai voltar para as mesmas mãos. Para as mãos daqueles que têm educação. Para as mãos daqueles que têm conhecimento disso. Então, não adianta. Para resolver o problema da falta de dinheiro, não é sair distribuindo dinheiro. Para resolver o problema da falta de dinheiro, é distribuir educação para as pessoas. É distribuir conhecimento, é distribuir sabedoria. E eu fico impressionado, porque diante de todos esses livros que eu já li, né, de homens de negócios que não são cristãos, que não conhecem diretamente o princípio da Bíblia, mas todos esses, se você for estudar, todos eles aplicam estes princípios de forma indireta e não sabem. Pode ver, tem um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. Se você for ver, o princípio você precisa desenvolver uma mente milionária, como o nome do livro diz. Você precisa criar pensamentos de sucesso. Você precisa confessar o que você quer para a sua vida. Palavras de sucesso precisam sair da sua boca. Quantos aqui já ouviram isso na igreja? Quantos aqui já tiveram esse ensinamento aqui na igreja? Todos nós. Nós já recebemos ensinamentos sobre mentalidade, sobre mudança de mentalidade, sobre confessar a nossa fé, sobre falar palavras de sucesso. Quantos aqui não já ouviram isso, não é verdade? E esses homens, crescendo, prosperando, enriquecendo, cumprindo esses propósitos e ensinando aos outros. Sem dar a fonte verdadeira, que é a Bíblia. Porque eles não põem lá a fonte do ensino, Bíblia Sagrada. Eles não fazem isso, né? Outro cara, Robert Kiyosaki, aquele autor do livro Pai Rico e Pai Pobre, ele fala, alguém perguntou, qual é o segredo da prosperidade, qual é o segredo de toda essa riqueza? Ele diz, o segredo é você ser doador, é você ser generoso. Olha só, quantos já ouviram a respeito de generosidade aqui na igreja? Quer ser rico, quer prosperar, dê, porque maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Porque quando eu dou, eu prospero. Porque a alma generosa prosperará. Porque quanto mais eu dou, mais eu vou ter. Não é assim? Então esses caras, eles estão praticando princípios da Bíblia, sem muitas vezes saber. E estão crescendo e avançando. E muitas vezes nós, igreja, viramos o rosto para isso. Né? Viramos os nossos ouvidos para isso. E não atentamos que o segredo do sucesso é a orientação por meio da palavra. Oséias diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, irmãos, o seu problema não é falta de dinheiro. O meu problema não é falta de dinheiro. É falta de orientação. É falta de conhecimento, é falta de revelação nessas áreas. Né? Nós falamos sobre empreender, sobre aquela pessoa, a visão empreendedora, as competências que um empreendedor tem que ter. Né? E nós falamos sobre conhecimentos em que existem conhecimentos que precisam ser desenvolvidos na vida de um empreendedor para ele poder tocar o seu negócio sabiamente e então prosperar com isso. Mas nós falamos sobre conhecimento. Sem conhecimento nós não podemos ir a lugar nenhum. Né? Você pode pensar, mas é tão difícil empreender. É tão difícil empreender. Eu não tenho dinheiro para empreender. É caro empreender. A questão não é essa. Porque você pode começar a empreender com pouco dinheiro. Por exemplo, se você tem R$100 com você,
e você acha, não dá para abrir um negócio com 100 reais. Né? Você pode pensar, como que eu vou abrir um negócio com 100 reais? É impossível. Não, não é impossível. O que lhe falta é conhecimento, porque, por exemplo, se você pegar 100 reais hoje, e ir na nossa loja de atacado, por exemplo, lá na Mel, você encontra blusa lá de 22 reais no atacado. Então, com 110 reais, você compra 5 blusas a 22 reais. E você vende brincando essas blusas por 40 reais. Percebe? Isso é um negócio. Isso é um empreendimento. Com 100 reais você começa o seu negócio. Mas por que as pessoas não tomam a iniciativa de fazer isso? Por que elas não dão o passo inicial para fazer isso? Porque elas acham que precisa de muito para começar. Elas acham que precisa de muito dinheiro para começar um negócio. Vai lá na Mel, 110 reais, compra 5 blusas, vende a 40 reais, você tem aí 90 reais de lucro. No final você vai estar com 200 reais vendendo as 5 blusas. Você já pode comprar mais blusas na semana que vem. Entendeu? Então, o que está acontecendo é que nós estamos inventando desculpa para começar. Estamos inventando desculpa para dar seguimento ao nosso sonho. Porque existe um propósito, irmãos. Existe um propósito no negócio. Existe um propósito no empreendimento. A gente acha que não tem nada a ver com espiritualidade, a gente acha que não tem nada a ver, né, com a nossa vida espiritual, mas existe um propósito da parte de Deus, em que você tenha muito dinheiro, em que você enriqueça. E como você vai fazendo isso? Empreendendo, tendo o seu negócio. Esse é o propósito de Deus para a vida de muitas pessoas aqui na igreja. Sim, eu falo isso sem medo. Existem pessoas aqui na igreja que foram levantadas para financiar a obra de Deus. Irmãos, e a obra de Deus não é algo barato. Quando nós falamos da obra de Deus, não é algo que você vai colocar pouca quantia e ver algo acontecer. Não, nós estamos falando de grandes quantias. Estamos falando da manutenção de um prédio desse gigante. Estamos falando de instalações caríssimas. Quem vai poder bancar com isso? São vocês. Quem vai poder levantar isso? São vocês. Deus tem enriquecido pessoas para manter a sua obra de pé aqui nessa terra. Quantos irmãos? Quantas pessoas, quantos ímpios têm enriquecido, cumprindo esses propósitos, gastando com seus próprios deleites, com o pecado, financiando as obras da carne, financiando as obras de Satanás. E a gente, meu irmão? E a gente? Aleluia! Instalações, prédios vão ser construídos por vocês. Vão ser construídos por nós. Porque a obra precisa avançar. E se você não estiver pronto para se levantar, Deus vai levantar outro, vai levantar outro, vai levantar outro, vai levantar aquele que estiver disponível. Por isso, quando nós falamos de dinheiro na igreja, algumas pessoas se escandalizam. De novo vai falar sobre dinheiro. De novo aquela igreja só prega sobre dinheiro, só prega sobre essas coisas. Não cansa de falar de dinheiro, não. Aleluia. Sem dar uma blasfêmia, irmãos. Mas dinheiro é algo importante. Dinheiro é algo muito importante nas nossas vidas. A Bíblia nos orienta que nós não devemos amar o dinheiro, porque isso é a raiz de todos os males. Todos nós sabemos disso. Que o nosso amor ao dinheiro é o princípio de tudo que não presta. Você sabe disso. Mas o dinheiro é algo importante nas nossas vidas. Porque veja bem, você trabalha 8 horas do seu dia, todos os dias praticamente, para conseguir dinheiro, para sustentar a sua família. Você dedica o seu tempo, você dedica o seu suor, o seu sangue muitas vezes, né? Você dá tudo de si. Por quê?
Porque você tem uma família para sustentar, você tem filhos para criar, você tem uma casa para manter, você tem contas para pagar. Então você passa um pouco da maior parte do seu tempo buscando isso, buscando dinheiro, porque isso faz parte da sua vida, porque sem o dinheiro você não tem como se manter, não é verdade? Eu estou falando alguma heresia aqui não, né? Esses dias eu estou fazendo aula de inglês com a Juliana, e toda aula ela traz um tema para a gente conversar, discutir, e as últimas aulas ela trouxe o tema sobre dinheiro, e a gente conversando e tal em inglês, eu estou mais ou menos no inglês, e a gente conversando sobre inglês, aí ela fez um questionamento, em inglês, né? Não vou falar aqui para não escandalizar, em inglês, fala em português mesmo. Aí ela, Atalias, qual a frequência de tempo que você pensa em dinheiro? Aí eu, parando para pensar, aí eu, Juliana, eu penso em dinheiro o tempo todo. Penso em dinheiro o tempo todo. Aí eu expliquei por quê. Ó, veja bem, Juliana, eu sou um homem de negócios, eu tenho um empreendimento, eu tenho funcionários para pagar, eu tenho contas para pagar, eu tenho fornecedores para pagar, né? Eu tenho muitas coisas, todos os dias eu estou fazendo pagamento, recebendo receita, distribuindo, então todo o tempo eu penso em dinheiro, porque por causa dessas preocupações, entre aspas, por causa dessas responsabilidades. Então eu não posso chegar e falar, não vou ligar para isso não. Eu não quero nem saber quanto tem na minha conta, não quero nem saber o que está entrando, o que é saindo. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho compromissos a honrar. Então eu respondi isso para ela. Essa é a frequência, Juliana. Em todo o tempo eu preciso pensar em dinheiro. Traçar estratégias de compra, preciso traçar estratégias para comprar o melhor tecido, mais barato, eu preciso fazer isso, tenho contas para assumir, não posso deixar nenhuma conta se atrasar, não posso. Então essa é a realidade. O dinheiro, ele tem um papel de extrema importância na nossa vida, e a forma como nós tratamos, como nós recebemos, como nós distribuímos esse dinheiro, como nós gastamos, como nós organizamos, faz muita diferença na nossa vida. Porque vocês sabem, irmãos, quantos casamentos, por exemplo, quantos casamentos acabaram por falta de organização financeira? Eu conheço casamentos que acabaram porque não tinha, por causa do dinheiro ali, por causa da falta de organização daquele dinheiro, o casamento acabou, né? Então você vê que a forma como tratamos esse bem, essa coisa, vai definir a nossa qualidade de vida. Porque eu não sei quanto a você, irmãos, estar endividado é a pior coisa que tem. Você receber ligação direta do povo te cobrando, você passar por um irmão, você está devendo ele, aí você vai lá e baixa a cabeça assim com vergonha. Irmãos, isso é desonroso. Isso é desonroso. Então, se nós não sabermos tratar bem o nosso dinheiro, tratar bem aquilo que chega nas nossas mãos, embora a gente seja espiritual, embora a gente seja usado por Deus, embora o Espírito Santo se mova em você, sabe, mas tem essas pequenas coisas que podem acabar te derrubando uma hora. São essas pequenas coisas que podem acabar te fragilizando uma hora. Né? Por exemplo, nós temos os licenciamentos dos ministros. Né? Quando o pastor indica um ministro a ser licenciado, o ministério, eles olham o nome da pessoa, se o nome dele está limpo, se está devendo alguma coisa, porque se esse irmão estiver devendo alguma coisa, ele não pode ser licenciado. Veja só, o cara lá, ministro, poderoso na palavra, poderoso, usado por Deus, mas por causa dessa fragilidade, ele por algum momento é barrado nessa caminhada do seu chamado. Você entende como essas coisas acabam abafando o seu ministério, acabam abafando a sua vida espiritual.
Então, irmãos, quando nós chegamos aqui na igreja, falando de novo sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre riquezas, não é porque a gente quer engordar o bolso do pastor, o cofre da igreja, com o dinheiro, não. O que nós queremos é que aumente o fruto, o crédito de vocês, como Paulo diz. Que vocês vivam saudavelmente nessa terra, caminhem bem, vá bem, porque prosperidade é isso. É você ir bem em todas as coisas, é você caminhar bem em todas as coisas, sem que essas coisas sejam pedras de tropeço para você. Então, quando nós estamos aqui falando de dinheiro, falando de vida financeira, de riquezas, irmãos, isso é para o seu próprio bem. Porque isso, irmãos, pode salvar a sua vida. Você entende? As pessoas falam, deveria falar mais sobre salvação na igreja, deveria falar mais sobre cura, sobre outras coisas, sobre fé, mas não, vai e fala de dinheiro. Mas você já parou para pensar que falar de dinheiro pode salvar a sua vida? Pode te tirar de grandes enrascadas no futuro? Que pode te impedir, irmãos, de barreiras se levantares para você avançar no seu chamado. Já parou para pensar sobre isso? É uma verdade, irmãos. É uma verdade isso. Por isso, nós falamos sobre dinheiro. E sempre que for necessário, nós vamos falar sobre dinheiro. Vamos falar sobre prosperidade. Vamos falar sobre riquezas. Porque essa palavra pode salvar a sua vida. Amém, irmãos? Então, o autor do livro disse, né? Não adianta você repartir o dinheiro, porque vai voltar o dinheiro para as mesmas mãos. Porque o problema não é falta de dinheiro, é falta de sabedoria. E nós damos graças a Deus, irmãos. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16, Paulo escrevendo, ele fala assim, porque toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente habilitado para toda boa obra. Amém? Toda palavra, irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus para trazer educação. É inspirada por Deus para trazer ensino. Aleluia! Se o que está faltando, irmãos, é conhecimento nessa área, se o que está faltando é educação nessa área, irmãos, nós temos a palavra para nos instruir. Nós temos a palavra, irmãos, para trazer conhecimento e sabedoria. Eu quero que você abra comigo lá em Provérbios, capítulo 17. Versículo 16. Vou ler aqui na NVI, que diz assim: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? De que serve? Para que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Aleluia! O dinheiro, irmãos, precisa estar nas mãos certas. O dinheiro precisa estar nas mãos corretas. E eu diria, nós somos as pessoas certas para ter dinheiro. É verdade ou não? Os crentes cheios do Espírito, nascidos de novo, esses são as pessoas certas. Você concorda comigo? Aleluia! Esses são as pessoas certas. Só que aquilo que tem chegado nas nossas mãos é para a glória de Deus. Aquilo que tem chegado nas nossas mãos não pode ser tratado de todo jeito, de qualquer jeito. Mas eu recebo tão pouco, eu não tenho tanto. Não importa, irmãos. Não importa o que chega nas suas mãos, veio de Deus. Veio de Deus. Você lembra da parábola dos talentos? Havia um homem, um senhor muito rico, dono de muitas posses, e ele ia viajar.
Então ele chamou 3 servos seus. E ele chegou para o primeiro e disse: olha, está aqui 5 talentos. Para você, está aqui para você e para o outro 2 talentos. E para o outro, 1 talento. A Bíblia diz que ele deu conforme a capacidade que cada um tinha para administrar aquele bem. Porque para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para o outro ele deu 1. Então ele deu segundo a capacidade que um tinha para administrar, que cada um tinha para administrar. Né? Aquele que recebeu 1, ele era capaz. Ele era bem capaz para administrar aquele 1, que recebeu 2 era capaz de administrar os 2, e o que recebeu 5 era capaz de administrar os 5. E a Bíblia diz que assim que ele deu, o que recebera 5, saiu imediatamente para negociar. Imediatamente ele saiu para negociar no mercado. O que tinha 2 também saiu, e o que tinha 1 ficou com medo. Ele, rapaz, eu ouvi falar que esse meu senhor, ele é bravo. O que eu vou fazer? Eu não vou arriscar não. Eu não vou arriscar perder esse talento. Vou lá e vou cavar e vou esconder para quando ele chegar, tá lá bonitinho. Você percebe que ele ficou com medo do risco? Quantos sabem aqui que havia um risco? O que saiu para negociar os 5 talentos, ele tinha consciência que havia um risco envolvido de perder tudo aquilo. Porque quando nós falamos de negócios, quando nós falamos de empreender, nós falamos de riscos. Riscos. É impossível você querer abrir um negócio e não pensar sobre os riscos, porque há riscos. Há riscos em empreender. Então, é um engano você pensar, não, eu vou botar um negócio aqui, vai dar tudo certo. Você é crente, eu sou crente, eu vivo pela fé. Amém, irmãos. Amém. Mas há riscos. Não deixa de existir riscos. Então aquele cara, ele foi com 5 talentos ali no mercado, negociou, cheio de risco, foi arriscado ele perder tudo e voltar para o seu senhor com mãos vazias, mas ainda assim, ele foi. Assim como ele, como aquele que tinha recebido 2. E ambos negociaram, e ambos ali, foram ali e conseguiram dobrar aquele investimento. Conseguiram dobrar. E a Bíblia diz que passaram-se muito tempo. Passou-se muito tempo e aquele senhor voltou e foi direto prestar contas com aqueles servos. Foi direto, ele queria saber, ele queria um feedback, uma prestação de contas. Mesmo que não houvesse ali sucesso na negociação, ele queria prestar contas. Mesmo que ele viesse com um relatório negativo do seu investimento, ele queria, então ele foi. Aí o que recebera 5 talentos, mostrou para ele e falou, olha aqui, senhor, os 5 talentos que o senhor me confiou, eu consegui outros 5. Eu consegui outros, está aqui. E o que foi que o senhor disse para ele? Servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor, que maravilha, coisa boa. Aí chegou para o segundo, está aqui, senhor, os 2 que o senhor me confiaste, negociei, consegui mais outros. Ô servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. E chegando aquele que tinha recebido só 1, e não fez nenhum negócio com ele, ao invés disso enterrou. Ele, senhor, olha, está aqui o seu investimento, né? Eu fiquei sabendo que o senhor era muito bravo, que o senhor não aceita derrota, então eu fiquei com medo. E em vez de sair para o mercado junto com meus companheiros para negociar, eu escondi para não ter perigo de perder. Está aqui o que é teu. E o que foi que o senhor disse para ele? Servo mau, servo negligente. Se você sabia que eu sou um homem rígido, por que você não colocou nas mãos dos banqueiros?
E ainda deu uma dica, né? Ainda deu uma dica. Se você estava com medo de sair e investir e não queria arriscar perder, tudo bem, isso é válido. Mas por que você não colocou no banco, nas mãos dos banqueiros, para que pudesse ali rolar uns juros? E eu, pelo menos ali, mesmo que seja pouco, ganhar alguma coisa. Né? E nós vemos, irmãos, nessa parábola, sobre a responsabilidade que nós temos nas nossas mãos. Ainda que seja pouco, porque ele falou, você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Mas na época, 5 talentos representavam uma grande quantia de dinheiro, era uma unidade de medida que media lá o peso da prata, do ouro. Então, era algo grande, não era algo pequeno e insignificante. Mesmo 1 talento era muita coisa. Mas você percebe que não importa o que chegue nas nossas mãos. Se for 5 talentos, se for 2 talentos, se for 1 talento, veio do Senhor. E o que Ele quer de nós, irmãos, é que venhamos ter responsabilidade com aquilo que chega nas nossas mãos. Se Ele pediu, multiplique esse dinheiro, faça render isso que chega na sua mão, faça render essas riquezas, aumente essas riquezas. Então eu preciso fazer, por quê? Porque Ele sabe que cada um é capaz de fazer isso. Porque lá no começo Ele diz, Ele deu segundo a sua própria capacidade de administração. Ele sabia, Ele é capaz de fazer isso. Né? E quando Ele fala, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sobre o muito te colocarei. Quantos aqui querem muito? Quantos aqui querem muito? Quantos aqui querem muita revelação? Quantos aqui querem muito conhecimento? Quantos aqui querem muito mais experiências com Deus? Quantos aqui querem aumentar as suas habilidades, as suas aptidões? Quantos aqui querem ter esse aumento? Aleluia! Existe um princípio, irmãos. Se eu não sou fiel no pouco, eu sou um servo mau e negligente. Eu sou um servo mau e negligente. Sabe, eu não quero estar nessa condição de o Senhor olhar para mim e dizer, servo mau e negligente, você não se esforçou em nada. Você teve medo, você não arriscou, você não foi para cima, você não teve a visão, você não abriu a sua visão, você sabe que esse negócio é promissor, você sabe que isso eu coloquei nas suas mãos. Por que você não faz alguma coisa? Por que você não avança nisso? Eu tenho grandes sonhos, eu tenho um grande projeto no meu coração, mas eu tenho tão pouco. Comece com esse pouco, irmãos. Comece com o pouco que você tem. Porque um dia esse pouco vai se tornar grande. E se você foi capaz de se manter fiel ali no pouco, se você foi capaz de se manter fiel naquilo que chegou nas suas mãos, você será habilitado, capaz de administrar coisas grandes. Sabe, é um processo de treinamento. É um processo em que Deus está nos treinando para coisas grandes. Você não pode pensar em coisas pequenas, você não pode pensar em coisas medíocres. Nós estamos falando de um Deus de grandeza. O que Ele tem para você, o propósito que Ele tem para você é algo grande. Então os seus olhos, os nossos olhos precisam estar focados nessas grandezas, irmãos. Aleluia, então comece hoje. Se for o caso, comece hoje. Se você tem um negócio no seu coração, algo que está queimando dentro de você, ainda que você não tenha nada, comece, mas eu só tenho R$100. Comece, vá no atacadão, compre fardo de água e venda. Olha só, com R$100 você pode fazer isso. Você pode ir lá na Mel comprar 5 blusas, você pode ir lá no atacadão comprar algumas coisas para vender, mas comece. Essa palavra, irmãos, veio para nos despertar do nosso sono. Essa palavra veio, irmãos, para abrir a nossa visão quanto à nossa vida,
quanto ao nosso negócio. Muitos irmãos têm um negócio promissor. Sabe aqueles negócios de fundo de quintal? Você começa ali sem conhecimento nenhum, sem nada de conhecimento ali, você sabe que tem potencial, mas está ali no seu quintal. Está ali no seu quintal e você não consegue vislumbrar o potencial que ele tem. Essa visão veio, irmãos. Esse treinamento veio para potencializar isso dentro de você, para potencializar isso que está no seu coração. É um negócio de fundo de quintal? É, mas olhe lá na frente e veja. E veja a grandeza, e veja o potencial, e veja como é grande o que Deus tem para você. Receba essa visão no seu coração. Né? Se você tem essa vocação, essa coisa de empreender, se isso corre nas suas veias, vá em frente. Porque muitas vidas dependem disso. O que mais mexe comigo, quando nós falamos de negócios, de empreendimento, o que mexe mais comigo quando eu penso, rapaz, a minha empresa precisa crescer, eu preciso avançar, nós precisamos vender mais, os nossos processos precisam melhorar, a nossa equipe precisa melhorar, irmãos. Quando eu penso sobre isso, eu não penso em enriquecer, em esbandar, em ter, eu sou o grande milionário, não sei o quê. Irmãos, dinheiro é bom, mas melhor ainda é você estar nessa posição em poder ajudar as pessoas. Melhor ainda é você poder contribuir para o sustento de uma família. Porque um empreendimento, irmãos, uma empresa, ela está ali, foi levantada e está ajudando a manter uma família viva. Você já parou para pensar nisso? Então é isso que me move em saber, rapaz, existem pessoas ali que estão trazendo sustento para a sua casa, que estão trazendo comida para os seus filhos, que estão trazendo alimentação para a sua família. É isso que me motiva a crescer. Como empresário, é isso que me motiva a crescer. Como um homem de negócio, de saber que pessoas dependem disso para viver. Dependem desse negócio para viver. Sabe, nós não estamos aqui para esbanjar, para ser... Até porque eu não gosto dessas coisas de esbanjar. Eu tenho dinheiro, irmãos. Eu tenho dinheiro, mas se olha para mim... Ontem o Neto estava lá, né? Ele perguntou, olha para mim, você acha que eu tenho cara de rico? Aí tu não, tem. Irmãos, mas eu acho que eu não tenho cara de rico. Eu acho que eu não me pareço um rico. Mas eu tenho dinheiro. Tenho dinheiro sobrando. Mas essa não é a minha preocupação. A preocupação de um homem de negócio é olhar para essas pessoas. É olhar para essas famílias e pensar, rapaz, eu estou contribuindo para essa pessoa viver bem. Eu estou contribuindo para essas pessoas terem o seu dinheiro para pagar a sua conta. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, quando nós falamos disso, irmãos, vai muito mais do que ganhar dinheiro. Vai muito mais do que ser rico, vai muito mais do que esbanjar, vai muito mais. Nós estamos falando de vidas. Estamos falando de pessoas. Né? Eu fico feliz, irmãos, tipo... A minha sogra, a mãe da Letícia, né, passou muito tempo desempregada, anos mesmo. E surgiu a oportunidade dela trabalhar com a gente como vendedora, que por sinal, a melhor vendedora que eu já vi na minha vida. E o nosso faturamento tem aumentado cada vez mais por causa dela. E eu olho assim para ela, caramba, ela passou tanto tempo desempregada, não tinha dinheiro para comprar uma coisa que ela queria e tal. Hoje é diferente. Hoje é diferente, ela tem o salário dela, ela tem a comissão dela, ela está ganhando bem e tal. Rapaz, que coisa maravilhosa isso. Poder ajudar, rapaz, eu faço parte disso, eu faço parte dessa construção na vida dela, dessa caminhada que ela está seguindo, dos meninos, de todo mundo. Então, quando nós olhamos, irmãos, para um negócio, para o nosso empreendimento, se você tem um sonho de empreender, irmãos, vá em frente. Aceite os riscos, administre os riscos, mas vá em frente. Põe esse negócio para rodar, meu irmão, põe esse negócio para acontecer.
Porque vai chegar o momento em que pessoas vão depender de você, pessoas vão depender do seu negócio. Aleluia. Mas é através da palavra, irmãos, que toda essa orientação vem, que toda essa consciência vem. Sabe, que todo esse espírito de generosidade vem, irmãos. É para isso. Porque não existe outra razão de sermos prósperos. Não existe outro motivo de termos dinheiro em abundância. É para generosidade. É para generosidade, irmãos. Aleluia. Né? Então valorize aquilo que chega nas suas mãos. Valorize o que você tem recebido de Deus. Né? Eu gosto muito daquela palavra da multiplicação dos pães e peixes, né? Daquele momento. E lá em João, a Bíblia relata, né, que Jesus estava lá, grande multidão seguia, e acabou que chegou em determinado horário, eles estavam em um local muito deserto, nesse sentido, muito longe para comprar comida, e um de seus discípulos chegou e falou: mestre, olha, grande multidão te segue aqui, e já está meio tarde, e eles estão começando a ficar com fome, e não tem como despedir esse pessoal sem alimentá-los. A mercearia é longe e tal, e é muita gente para a gente comprar pão. Aí a Bíblia diz, irmãos, que apareceu um rapaz, uma criança, um meninozinho, com o lanche dele. Os pãezinhos lá, os peixinhos lá. E ele foi apresentado a Jesus. Ele, olha, tem esse rapaz aqui, mestre, que ele tem aí 5 pães, 2 peixinhos, mas o que é isso, né, para tanta gente? Né, o que é isso para tanta gente? Aleluia. Eu gosto de pensar, irmãos, que no meio de toda aquela multidão, entre homens, mulheres, crianças, apareceu um meninozinho, oferecendo o seu lanche. Não, imagina, começa a visualizar esse momento histórico. Uma arruma de gente, de homens, mulheres, crianças, tudo com fome, tudo sem nada para comer. Aí aparece um menino. Uma bolsinha lá com a cestinha, está aqui, mestre, ó. Eu tenho isso aqui. Aí uns discípulos incrédulos falam: mas o que é isso, né? Isso aqui não dá nem pro cheiro, isso aqui. O que é isso para tanta gente, né? Mas Jesus já sabia o que havia de fazer, irmãos. Aí Jesus, pois bem, vamos aqui, organiza o pessoal aí em grupos. E ele rendeu graças, irmãos. Nós sabemos que houve grande multiplicação ali. Houve grande multiplicação ali. E todos se fartaram, comeram e saíram de bucho cheio, fora que sobrou muita comida. E Jesus não desperdiçou nada, porque Deus não é um Deus de desperdício. Né? Deus não é um Deus de desperdício. Se tem sobrado coisas na sua produção, não desperdice. Se tem sobrado comida no seu restaurante, não desperdice. Porque Deus não gosta de desperdício. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que por causa daquela simples atitude, aconteceu um grande milagre. Aquela simples coisa, pouca comida que tinha, foi capaz de alimentar uma multidão. Então eu te pergunto, será que o que você tem é realmente pouco? Será que o que chegou nas suas mãos é realmente pouquinho? Será que você está falando igual aos discípulos? Mas o que é isso para tanta gente? Mas o que é isso para um grande negócio? Irmãos, você já parou para pensar que aqueles R$100 pode se multiplicar para 1 milhão? Irmãos, a minha mãe começou vendendo 10 saias na rua. Ela ia para o meio da rua, oferecia lá e fabricava 10, 12 saias. E a alegria era grande, irmãos. Começou pequeno, foi fiel no pouco. A nossa empresa hoje é milionária. Nós faturamos milhões por ano. Começou com 10 saias, 5 pães e 2 peixinhos.
Mas renda graças, meu irmão. Renda graças por aquilo que chegou nas suas mãos. Porque isso vai ser multiplicado e vai alimentar uma multidão. Creia nisso. Creia nisso. Uma multidão será alimentada por aquele pouquinho que você tem. Por aquele pouquinho que você tem. Mas o problema, irmãos, é que a gente quer... Não, para abrir um grande negócio eu tenho que ter muito. Tenho que ter muito. Não precisa ter muito. E eu olho para a igreja, vejo as pessoas prosperando, homens que começaram do nada, homens e mulheres que começaram do nada com seus negócios bem devagarzinho e hoje estão voando, hoje estão bombando. Aí a pessoa vai lá e fala, vamos falar de dinheiro de novo, vamos falar de riqueza de novo. Irmãos, eu lembro, com certeza o pastor lembra que ele não esquece de nada, mas eu acho que eu tinha uns 16 anos mais ou menos. E eu comecei o meu negócio, eu tinha uma lan house, 3 computadores, quebrei comprando lanche, para mim e para a Letícia. Quebrou, meu irmão, quebrou, só comprando pastel, lá na Selma, pão árabe, X tudo que tem tudo dentro. Mas desde de novinho eu tinha essa coisa, sabe? Eu quero ter o meu negócio, a gente já vendeu salada de fruta, a gente já vendeu mousse, a gente já fez pratinho, eu botava minha mãe para vender da porta de casa. Ela trabalhava e vinha para a igreja, ela vendendo lá. Mas eu lembro que teve um culto que a gente estava aqui, lá na outra igreja no caso. Aí o pastor teve uma palavra sobre os empresários, é que você quer que tem, né, essa coisa de empresário, não sei o que, não sei o que. Eu não entendia de nada, só eu queria ter o meu negócio, né? Eu já tinha lan house, já tinha quebrado e tal. Aí eu vou lá na frente, aí fui, recebi a oração, né? O pastor foi lá, olhou para mim, empresário pregador. Eu, eita menina. Lembra, pastor? Empresário pregador. Eu, amém. Aí, caramba, mano. Aí, tá aqui eu. Não sou grande, não sou tão bom empresário, nem tampouco um grande pregador, mas sou empresário e sou pregador. Se cumpriu a palavra. Então, existem pessoas, irmãos, que têm recebido palavras aqui, ó, você vai abrir o seu negócio, existe um negócio para você abrir, existe algo que Deus colocou no seu coração. Se você recebeu essa palavra, irmãos, vá em frente, não tenha medo, né? Você tem a igreja para te orientar, você tem um pastor para te orientar, você tem palavras para te orientar, você tem agora o verbo a empreender para te orientar. Se você precisa de orientação, irmãos, conte conosco. Nós queremos que o seu negócio seja um sucesso, nós queremos que as portas sejam abertas para você. Porque Deus quer te enriquecer, meu irmão. Deus quer te enriquecer. Aleluia. E a Bíblia diz que tem uma parábola. A parábola do filho pródigo. Não é quantos conhecem aqui? O que me chama mais atenção, irmãos, nessa parábola, não é o fato dele ter decidido pecar contra Deus e contra seu pai, não é o fato dele ter gastado tudo que ele tinha, esbanjando, gastando com amigos falsos, tudo aquilo, a sua riqueza, né? E nem tampouco também a questão do pai ali te perdoar, isso é maravilhoso, mas o que me chama a atenção nisso, irmãos, é a autorresponsabilidade que ele toma para si, mediante o seu erro. Você lembra que depois dele ter gastado tudo aquilo que tinha chegado nas mãos dele, pela herança que ele tinha pedido antecipado, né, por esse erro, esse grande erro que ele cometeu, porque com certeza ali ele, né, deve ter se prostituído, ter feito grandes coisas erradas, mas chegou um momento, irmãos, que ele se viu no fundo do poço, ou no fundo do lamaçal de porco lá, estava lá, prestes a comer comida de porco. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele jovem caiu em si, se tocou. Ele, rapaz, que vida é essa que eu estou vivendo?
Que negócio é esse que eu estou vivendo? Por que está acontecendo isso? Os trabalhadores do meu pai, os empregados do meu pai, vivem melhor do que eu. Têm uma vida melhor do que a minha. Eu vou fazer o seguinte. Fez uma oração ali, pedi perdão para Deus, pedi perdão para o meu pai, e vou voltar. E vou implorar para ser pelo menos um de seus empregados, porque eles vivem melhor do que eu nessa condição. E o que me chama mais atenção, irmãos, é essa coisa, porque ele trouxe a responsabilidade para si. Porque muitos outros poderiam, ter feito tudo aquilo de errado e nem ligar mais. Viver uma vida miserável mesmo. Vou continuar aqui a minha vida. Quem sabe eu arrumo um emprego aqui na fazenda aqui desse cara. Não. Mas ele se tocou, ele trouxe para si. Eu vacilei. Eu errei, eu pisei na bola. Eu não fiz o certo. Mas eu vou voltar para a casa do meu pai. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É porque existem momentos na nossa vida, nos nossos negócios, que muitas vezes nós pisamos na bola. Muitas vezes nós erramos feio. E trazer a responsabilidade para si, irmãos, trazer essa coisa, esse senso de responsabilidade, nos traz um norte para a mudança. Nos traz um norte para a mudança, porque enquanto, irmãos, eu não reconhecer que eu errei, que eu falhei, que eu pisei na bola, se eu não reconhecer isso, eu não vou ver esse norte. Eu não vou contemplar, irmãos, esse vento que está vindo para a mudança. E eu percebo, irmãos, que existem pessoas que precisam encontrar esse vento. Encontrar esse norte para a mudança. E o caminho é, reconheça. Traga para si, não culpe o governo, não culpe os seus funcionários, não culpe outras pessoas. Traga para si a responsabilidade, assuma, eu errei, eu vacilei, isso aqui não foi certo. Eu não acertei nisso, mas eu vou acertar, eu vou voltar para a casa do meu pai. Irmãos, e com certeza, depois que ele tomou essa atitude, ele se encontrou em uma condição melhor da que ele saiu. Porque ele saiu como um menino rebelde. Ele saiu, mesmo sendo filho, mesmo sendo herdeiro de toda a sua riqueza, ele estava como um menino rebelde. Mas na segunda vinda, ele estava como um homem arrependido e amadurecido. Então a sua condição se tornou melhor ainda do que a sua primeira. Porque a Bíblia diz que o pai o honrou, colocou um anel em seu dedo, trouxe vestes novas, calçou uma sandália em seus pés, mandou preparar um banquete. Aleluia! O ponto de virada no seu negócio, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida financeira até, está a um passo do arrependimento. Há um passo de você se tocar, cair em si, meu irmão, isso precisa mudar. Isso precisa mudar na minha vida. E a mudança chega. E os benefícios chegam. Aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Aleluia. E em Lucas, no capítulo 5, vamos fechar com isso. Lucas capítulo 5, versículo 18. 8, desculpa. Versículo 8. Do 1 ao 8, diz assim: Aconteceu que, apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse
um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Simão havia pescado, havia trabalhado, estava ali no seu comércio, estava ali no seu negócio, nada tinha acontecido. Não tinha vendido nada, não tinha pescado nada. Frustrado. Mas ele recebeu uma orientação, ele recebeu uma palavra. Diga, ele recebeu uma palavra. Aleluia. Quantos têm recebido uma palavra? Quantos aqui têm recebido uma palavra? E Jesus disse: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E Simão: Senhor, pesquei nada até agora, mas sobre a tua palavra, essa palavra que o Senhor falou, eu vou lançar as redes. Eu vou lançar as redes. E naquele momento onde parecia que que nada estava acontecendo, que parecia que foi perdido um dia de trabalho, um dia de comércio, um dia de venda, aconteceu um grande milagre. Aleluia, as redes ficaram cheias. As redes ficaram cheias. Está na hora, irmão, de nós nos levantarmos e dizermos: Pai, sobre a tua palavra. Não é sobre a minha força, não é sobre o que eu estou entendendo aqui, não é por causa do mercado, não é por causa do governo, não é por causa disso, mas por causa da tua palavra. O que está faltando em nós é isso, irmãos. Não considerar a nossa força, não considerar a crise, mas considerar a palavra. Sobre a tua palavra, isso que o Senhor falou, eu vou lançar. O que está faltando é isso. Para o seu negócio, deslanchar. O que está faltando é isso. Confiança na palavra, confiança naquilo que o Senhor falou para você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Acho que nós vamos ficar por aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Amém? Obrigado.